Permita que o seu coração ouça de Deus hoje. Marcos capítulo 3. Vou usar esse verso como um dos versos que nós vamos conversar hoje. Marcos capítulo 3. Pegue sua Bíblia. Versículo 14. Nós estamos estudando a série Em Cristo, tendo como base principal a carta aos Efésios. Uma carta muito pequena, com apenas 6 capítulos, mas com muitas revelações. Marcos capítulo 3, versículo 14. Tem um entendimento muito importante para nós compreendermos um pouco mais daquilo que estamos estudando há alguns dias. Esse texto trata exatamente do momento que Jesus chamou 12 homens para ser seus discípulos, seus apóstolos. Mas tem uma expressão aqui muito poderosa, que se aplica muito bem para o nosso dia a dia, para compreendermos a revelação, a clareza da palavra de Deus. Marcos, capítulo 3, versículo 14. Acompanhem comigo, diz assim: E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Vou ler de novo. E nomeou 12, ou escolheu 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Tem uma Bíblia que diz assim: e escolheu 12 para que convivessem com ele e depois fossem pregar. Olhe para mim. Jesus quer nos ensinar uma coisa muito simples que está nesse verso. Antes de qualquer coisa, antes de ensinarmos a palavra para as pessoas, antes de levarmos as boas novas para as famílias, Jesus está dizendo: você precisa conviver comigo. Antes que os discípulos fossem ensinar, antes que os discípulos fossem pregar, antes que os discípulos fossem curar pessoas, em nome de Jesus, libertar pessoas em nome de Jesus, Jesus os convidou a conviver com Ele. Nós não podemos dar nada para ninguém sem antes termos recebido de Jesus. Conviver com Jesus, em primeiro lugar, para que depois possamos doar para as pessoas, para que possamos plantar, semear na vida das pessoas. Esse texto é um texto isolado e às vezes a gente não presta muita atenção nos detalhes. Quando Jesus chamou esses 12 homens, ele disse: olha, primeiro eu quero que vocês aprendam uma coisa. Eu quero que vocês convivam comigo. E essa convivência foi tão marcante que quando Pedro negou Jesus, alguém olhou para ele e disse assim: você parece com ele. Seu jeito de falar é igual a dele. Sua voz parece com a voz dele. Então não tem como você esconder. Assim somos nós, como convivemos com Jesus. Às vezes não precisamos nem abrir a boca, não precisamos falar nada. Alguém vai olhar para você e perceber: este irmão convive com Jesus. Pastor, como que isso se aplica na prática? O que o senhor está querendo nos ensinar? Antes de qualquer coisa, aprenda primeiro a receber de Jesus. Gaste tempo recebendo de Jesus, para que as outras vidas, para que outras pessoas sejam impactadas por aquilo que recebemos de Jesus. As pessoas vão receber de Jesus quando nós recebemos de Jesus. Muito semelhante à história que estudamos semana passada, e hoje eu vou fazer um resumo para a gente poder avançar na série Em Cristo. Maria estava aos pés de Jesus, recebendo de Jesus, para que depois ela pudesse dar às pessoas, pudesse servir as pessoas. Então, na escolha dos 12, o Espírito Santo registrou isso. E na versão King James, que é uma das versões que eu tenho, eu gosto da expressão quando ele diz: e o chamou para conviver com ele. Quanto mais convivemos com Jesus, quanto mais caminharmos com Jesus,
mais vidas serão impactadas por meio de nós. Não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. O centro da nossa vida, o centro dessa igreja, o centro de sua vida precisa ser Jesus. Jesus tem que ser o centro de sua família, Jesus tem que ser o centro de seu casamento, Jesus tem que ser o centro de seus sonhos. Jesus gosta de estar no meio. Ele disse: se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu sou no meio deles. João, em Apocalipse, disse que Jesus estava sentado no meio do trono. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Jesus gosta de estar no meio, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Porque Ele gosta de se envolver, Ele gosta de ser parte da igreja, Ele gosta de fazer parte da vida da igreja. Jesus gosta de que o consultemos, que falemos a Ele: Senhor, eu preciso disso. Senhor, minha vida está assim, sem se preocupar com a maneira de orar, é o que está no seu coração. Abrir a sua boca e começar a dizer: Jesus, eu conto contigo, o Senhor é o Senhor de minha vida, a partir de hoje o Senhor será o Senhor de minha vida, e tudo será diferente, porque um rio vai começar a correr dentro de você, amém? Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, eu preciso encerrar essa história que começamos semana passada. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 narra uma história muito importante. Lucas capítulo 10. A partir do versículo 25. Domingo passado eu falei um pouco apenas sobre essa história. A parábola do bom samaritano. A história do bom samaritano. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Acompanhe comigo na sua Bíblia, ou então escute. Lucas 10, do 25 em diante, diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu preciso explicar algumas coisas para os irmãos antes de continuar a leitura. Preste muita atenção. Um doutor da lei, alguém que sabia tudo sobre a lei de Moisés, perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus poderia ter dito para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você crê em mim, você é salvo. Mas por que Jesus não disse isso? Porque aquele homem estava testando Jesus. Aquele homem estava tentando Jesus. Então Jesus o respondeu segundo a lei. Ele queria testar para saber se Jesus de fato conhecia a lei. Aí ele continua. E lhe disse, versículo 26. O que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele, disse, o homem respondeu para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Observe que ele citou a lei para Jesus tudo bonitinho, conforme manda o figurino, não deixou passar nada. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar o próximo, porque essa é a lei de Moisés. Só que a lei de Cristo não é mais amar o próximo como a nós mesmos, é amar o próximo como Ele nos amou. João capítulo 13, versículo 34, e João 15, 12 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Pronto, se você fizer isso na visão de Jesus, você entendeu o que é a nova aliança, você entendeu o que é a graça de Deus, você entendeu o que é o novo mandamento. Aí continua no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Versículo 30. E respondendo Jesus, disse: aqui começa a história do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote,
Vendo, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre ele a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários, 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e lhe disse: cuida dele, e tudo o mais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ser o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o homem respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faz a mesma coisa. Preste muita atenção. Nós fomos ensinados de que essa história do bom samaritano fala de você e de mim. O bom samaritano, claramente aqui, representa Jesus. O homem ferido somos nós. Aquele sacerdote que passou, viu aquele homem samaritano, para você entender, aquele homem ferido. Nós vemos a história, a gente precisa rever algumas coisas. Um homem ia descendo para Jericó, de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, algumas pessoas o assaltaram. Jericó, na época, era a cidade mais perigosa que tinha. Assaltos quase todos os dias. Aquele homem ia descendo para Jericó, a Bíblia não diz o nome dele. Aí lá no meio do caminho, alguns bandidos o assaltam, o espancam e deixam quase morto. Aí, descendo pelo mesmo caminho, vem um sacerdote que representa a lei de Moisés. Vai descendo bonitinho o seu caminho, seguindo em viagem para casa, vê aquele homem caindo no chão. Diz a Bíblia que aquele sacerdote passou de longe e só olhou e não fez nada por ele. Da mesma maneira, o levita, também representa a lei, passou de longe e olhou para aquele homem e não fez nada por ele. Esse é o papel da lei. Ela não pode fazer nada por nós, a não ser revelar os nossos pecados, as nossas falhas e nos apontar para Cristo. A lei é boa, é santa, é justa, mas não pode tornar você bom, nem santo, nem justo. Agora, você sabe quem é o samaritano? É Jesus. Aquele homem ferido éramos nós. Jesus nos viu, graças a Deus, porque Jesus nos viu, diga amém. Nós estávamos feridos, fomos espancados pela religião, fomos espancados pela vida, fomos humilhados pelas circunstâncias. Aí Jesus nos viu, Ele se aproximou de nós, teve compaixão de nós, curou as nossas feridas, derramou do suco da uva, que representa o seu sangue, derramou o óleo que representa o Espírito Santo, nos curou, colocou no seu animal, ou seja, deixa que agora eu vou andando e vocês vão descansando, eu trabalho e vocês descansam. Ele nos curou, Ele nos libertou, nos levou para um hotel, que era uma estalagem daquela época, hoje representa a igreja. Jesus te curou, Jesus te libertou, Jesus te salvou, Jesus está te salvando, está te libertando e Ele te leva para uma igreja, para você ser orientado, para você ser direcionado, para você ser ensinado a respeito dEle. O bom samaritano é Jesus Cristo. Então Ele nos curou, nos limpou, nos restaurou, fez tudo que Ele poderia fazer como Senhor. Derramou do seu óleo, para quem não sabe, tanto o óleo como o suco da uva tem o poder de curar feridas. É como se fosse remédio, é cultural na época, era cultural. Curar as feridas das pessoas passando óleo ou o suco da uva. Então Jesus fez tudo isso por nós. A história não se encerra aqui. Aí a história continua falando de uma mulher que recebe Jesus em sua casa, Marta, mas não dá o mínimo de atenção para Jesus. Vamos resumir essa história em duas frases para nós compreendermos hoje. Para você ver Jesus, se você vê Jesus nas Escrituras, se você enxergar Jesus nas Escrituras, sua vida é transformada. Por isso que eu disse que nós somos ensinados que o bom samaritano era eu e você. Não, nós éramos o homem ferido. Nós éramos o homem machucado. Quando disseram que o bom samaritano éramos nós, nos entregaram muitas responsabilidades. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, nós não podemos fazer nada antes de Jesus ter feito por nós. Lembra de Marcos capítulo 13, versículo 14? Primeiro Jesus nos chamou para conviver com Ele. Depois Ele nos mandou pregar.
Cada vez que você vem à igreja receber a palavra, ouvir o evangelho, cada vez que você vem à igreja ser orientado pela palavra de Deus, você está convivendo com Jesus, porque Jesus se manifesta por meio da sua palavra. Quando você vem à igreja, quando você ora, quando você busca a presença de Deus, você está convivendo com Jesus. E quando você sai desse ambiente de adoração, que é a casa dele, vidas serão tocadas, vidas serão impactadas. Então a história continua. Jesus entra na casa de Marta, Jesus entra na casa de Maria. Maria recebe a palavra, Marta não. Marta está preocupada com muitas coisas. Aí a história se resume aqui. Vamos ver Jesus de duas maneiras. Em Lucas 10, na história do bom samaritano, Jesus nos serve com as suas mãos. Guarde isso. Em Lucas 10, na história do bom samaritano, Jesus é o bom samaritano. E como que ele nos serve? Com suas mãos. Fazendo o quê? Nos limpando, nos curando, nos restaurando, nos tocando. Porque Jesus gosta de toque. Jesus gosta de se aproximar. Sabe por que ele tocou no leproso em Mateus capítulo 8? Aquele homem passou a sua vida toda sem contato com pessoas. Aquele homem passou a vida toda isolado da sociedade, segregado da sociedade, distante de tudo e de todos. Se tinha uma esposa, não podia abraçar a esposa. Se tinha um filho, não podia abraçar um filho. Ele pergunta para Jesus e diz: Senhor, o Senhor pode me limpar? E a Bíblia diz que Jesus disse: posso, e o tocou. Por que Jesus tocou? Porque o toque era importante. Porque o toque ia curar a alma daquele homem. O toque não ia curar o corpo, a alma daquele homem. Porque aquele homem precisava do toque. Aquele homem precisava do abraço. Aquele homem precisava ouvir das pessoas dizerem: alguém se importa comigo. Por isso, na história do bom samaritano também, Jesus tocou em nós. Jesus nos colocou no colo. Jesus cuidou de cada um de nós. Jesus nos curou, colocou suas mãos. Diga amém por isso. Aí a outra história que continua, que é a continuação, em Lucas 10, na história de Marta e Maria, Jesus nos serve com as suas palavras. Não há relato de que Jesus tenha tocado em Marta e Maria, mas ele ensinou. Lucas 10, o bom samaritano, Jesus nos serve com suas mãos. Lucas 10, na história de Marta e Maria, Jesus nos serve com as suas palavras, nos alimentando, nos ensinando, nos dando a direção. Essa é a história de Lucas 10. Você consegue ver Jesus nas duas histórias. Aqui ele é o bom samaritano que cura, que toca, que abraça, que se aproxima, que quer estar perto. Na casa de Marta, ele é o mestre, ele ensina, ele abre a boca, ele libera palavras, ele diz: você recebeu a melhor parte e ela não lhe será tirada. Posso lhe dizer o que é a melhor parte? Sua salvação não será tirada, sua cura não será tirada, sua paz não será tirada, sua alegria não será tirada, sua vida não será tirada, porque aos pés de Jesus você sempre receberá a melhor parte. Portanto, meus amados irmãos, sejam bem-vindos nessa noite aos pés de Jesus. Eu não sou Jesus, Jesus está aqui me usando para que você esteja aos pés dele, só recebendo da presença dele, sendo ensinado pela palavra dele, sendo curado pelas mãos dele, porque Jesus gosta disso. Jesus gosta de pessoas. Tanto que ele também estava na casa de Marta e Maria, em Betânia, que é a casa dos pobres. Betânia significa casa dos pobres. Jesus estava lá, Jesus comia lá, muitas vezes dormia lá. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não nos escolhe pela nossa maneira de pensar, pela nossa capacidade intelectual, pelo nosso poder aquisitivo. Jesus nos escolhe pelo seu amor. Ele olha para nós e nos escolhe pelo seu amor, porque ele é bom, irrevogavelmente bom. Esse é o desejo de Jesus Cristo. Por isso que eu decidi que nós precisávamos voltar à série em Cristo, que estamos estudando há alguns dias, e nós começamos do zero, vamos estudar versículo a versículo da carta aos Efésios. Domingo passado eu ensinei somente um versículo, e hoje nós vamos aprender um pouco mais. Então acompanhe comigo aqui. Algumas frases para a gente avançar na carta aos Efésios. Veja o que Jesus já fez por você, para que então possa fazer algo por meio dele e para ele. Primeira coisa que nós precisamos entender, crer, ver, precisamos ver o que Jesus já fez por nós. Para que depois
possamos fazer alguma coisa por meio dele e para ele. Pastor, em outras palavras, receba de Jesus primeiro. Seja cheio dele primeiro. Seja curado primeiro. Seja restaurado primeiro. Seja abençoado primeiro. Sinta-se amado primeiro. E depois você pode fazer alguma coisa para ele e por meio dele. Comece a ver tudo que Jesus já fez. Se eu te desse 5 minutos para você pensar, refletir, trazer à sua memória tudo que Jesus já fez por você, eu tenho certeza que você pensaria em muitas coisas. Então comece a ver o que ele já fez por você. Ele morreu por você, ele te perdoou, derramou seu sangue, te libertou. Comece a ver essas coisas. O que ele fez por mim? Jesus fez muitas coisas por mim, então agora eu estou preparado para fazer alguma coisa por ele. A outra reflexão é essa aqui. Jesus tem coisas, irmãos, que só Jesus pode fazer. Havia uma propaganda antiga da Philco, tem coisas que só a Philco faz por você. Mas eu quero te dizer hoje que tem coisas que só Jesus pode fazer. Tem situações em nossas vidas que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode curar. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode abençoar. Só Jesus pode perdoar pecados. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Então deixa ele operar. Deixa ele agir. Deixa ele fazer. E continua. A nossa real identidade encontra-se em Cristo. Você pode repetir essa frase comigo? A minha identidade encontra-se em Cristo. Então, se algum dia alguém perguntar para você, onde você está? Você está congregando onde? Você está indo aonde? Você pode até falar de sua igreja. Mas acima de tudo, lembre-se, eu estou em Cristo. A sua fé está firmada em quem? Em Cristo. A nossa fé não está firmada em uma placa. A nossa fé não está firmada em uma bandeira. A nossa fé não está firmada no que o governo diz. A nossa fé não está firmada no que o PT diz, ou que o pessoal do Bolsonaro diz. Os da direita, os da esquerda. Não, a nossa fé está em Cristo. Os nossos olhos estão em Cristo. Nossa identidade, a nossa real identidade, ela é revelada na pessoa de Cristo. A gente precisa colocar isso na nossa mente e no nosso coração todos os dias. Por que isso é importante, pastor? Porque se nós olharmos para nós vamos começar a ver as nossas fraquezas, nós vamos começar a ver as nossas limitações, mas se nós olharmos para Jesus, nós vamos começar a ver o que nós podemos nele. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Precisamos dar mais ênfase no que diz naquele e não no posso. A ênfase está naquele e não no posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, porque em Cristo você recebe força todos os dias. Essa é a nossa real identidade, em Cristo. E continua, diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Se Jesus te libertar, não importa o tipo de prisão, não importa o tipo de cadeia, não importa o tipo de mal, se Jesus te libertar, acredite, você verdadeiramente será livre para sempre. Nós nunca mais seremos escravos de nós mesmos. Nós nunca mais seremos escravos da religião, do inferno, do mundo. Porque quando Cristo liberta, verdadeiramente você é liberto. Amém? E continua o texto dizendo, as expressões dizendo, o que eu sou, tenho e posso fazer, reside em Cristo. Tudo que eu sou, amado, abençoado, favorecido. O que eu tenho? Tenho herança, tenho direito à saúde. O que eu posso fazer? Posso amar, posso perdoar, posso colaborar, posso contribuir. Tudo isso reside, habita em Cristo. Porque é em Cristo que está a nossa verdadeira identidade. Antes de nós prosseguirmos, coloque a mão dentro do seu coração, feche os seus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, diga mais alto, Senhor Jesus, o meu coração está aberto para receber a Tua palavra. Amém? Nada pode roubar o que Deus tem para nos entregar nessa noite. Nada pode roubar aquilo que Jesus quer nos entregar nessa noite. Porque esse é o desejo de Deus, que os seus filhos
que sua igreja, que o seu povo cresça, que o seu povo avance, que o seu povo prospere, que o seu povo vença em todas as circunstâncias. Coloque os seus olhos em Jesus. Não coloque os seus olhos no cenário que está sendo desenhado no mundo. Não coloque os seus olhos nos noticiários que estão por aí, porque todos os dias tem notícias ruins. Pastor, eu sou proibido de assistir? Não, você pode assistir o que você quiser. Você só não pode colocar os seus olhos nessas coisas. Você precisa olhar para Jesus. Precisamos aprender a olhar para Jesus para que o nosso coração se encha de fé. Porque enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro andou sobre a tempestade. Quando ele tirou o olhar de Jesus, ele afundou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Jesus disse, vem, ele foi. Mas a circunstância fez Pedro tirar o olhar de Jesus. E às vezes nós não percebemos. O medo está querendo tomar conta do nosso coração. A ansiedade, a preocupação, qualquer coisa. E agora, o que vai acontecer? Com você? Não vai acontecer nada, porque você está em Cristo. Vou falar de novo que você precisa entender. Com você não vai acontecer nada. Com seus familiares não vai acontecer nada, porque vocês estão em Cristo. Eu compartilhava com os irmãos esses dias. Aqui no Brasil, o número de emergência, se você precisar da ajuda da polícia, por exemplo, é o 190. Nos Estados Unidos é o 911. Eu quero te dar um número de emergência para você. 911. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pode discar esse número lá que funciona. Porque Deus não dorme. Esse é o nosso número de emergência pela fé. Quando estamos nos sentindo cercados por alguma coisa, eu preciso lembrar do 911. Aquele que habita. Eu descanso no esconderijo do Senhor. E o que eu preciso fazer, pastor? Eu já habito lá. Então, consequentemente, eu vou descansar. Porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Então, vamos lá. Aprendemos domingo passado, irmãos, e é sempre bom a gente rever algumas coisas. A carta aos Efésios é uma carta de 6 capítulos. Muito pequena, mas com poderosas revelações. O capítulo 1 todo gira em torno da bênção de Deus sobre nós. O Senhor nos abençoou. O capítulo 2 fala que nós estamos assentados com Cristo. O capítulo 3 fala que nós somos amados. Isso aqui é tudo o que Deus fez por nós. Deste outro lado, aqui é o que nós fazemos para Deus. Nós andamos, praticamos boas obras. Aqui nós imitamos a Deus como bons filhos. E aqui nós somos vencedores. Capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Por que é importante aprender isso? Aqui. Deus fez por nós, nos abençoou, nos assentou com Cristo, nos amou. E o que nós fazemos? Andamos, imitamos e vencemos. Isso aqui é consequência disso aqui. Se você sabe que é abençoado, se você sabe que está sentado com Cristo, se você sabe que você é amado por Deus, consequentemente você vai andar em boas obras. Você vai praticar boas obras. Você vai fazer de toda maneira, de todo jeito que agrade a Deus. Você é um filho que imita o Pai, capítulo 5. E você vencerá todas as batalhas da vida em Cristo Jesus. Esse é o resumo da carta aos Efésios. Como nós vamos estudar verso a verso, isso aqui é a visão completa de tudo que nós precisamos entender. O que está lá naquele capítulo? Você é abençoado, acabou. Ninguém pode roubar isso de você. Pode vir o desespero, pode vir a angústia, pode vir a ansiedade, não tem problema. Você está sentado com Cristo. Pode alguém falar alguma coisa para você que te entristece, não tem problema. Você é amado por Deus. Deus te ama de maneira alta, larga, profunda e comprida. Ninguém pode roubar isso de você, porque isso é o que você é em Deus. Abençoado, está assentado e é amado por Deus. E aqui, consequentemente, eu vou praticar boas obras, andar. Vou imitar Deus como filho e vou vencer. Aí eu peguei essa ilustração desse avião, para nós entendermos melhor hoje a carta aos Efésios. Billy, faz favor. O Billy vai representar o avião hoje, para você entender quem você é na prática. Bem aqui no meio, bem no meio, de frente para lá.
ele representa esse avião. Nós já aprendemos que nós somos abençoados, que nós somos amados, que nós estamos assentados com Cristo, que nós andamos e praticamos boas obras, imitamos a Deus como os filhos e vencemos. Aqui está o lado direito de vocês aí, ó. Esse aqui, ó. Abençoados. Essa é a primeira asa do avião. Assentados e amados. Mas o Billy entendeu que ele é abençoado, que ele está sentado com Cristo, que ele é amado. Mas ele não faz o outro lado. A pergunta que eu faço para os irmãos: esse avião pode voar só com asa? Você nunca vai ver um avião voando só com asa. Agora baixa esse e levanta o outro. Mas ele entendeu o contrário. Ele aprendeu o que tem que fazer primeiro. Tem que praticar as obras, tem que fazer coisas boas, tem que imitar a Deus como um filho, tem que vencer. Este avião vai sair de algum lugar, vai voar para algum lugar? Não, porque ele aprendeu a fazer, ele não aprendeu quem ele é. Agora os dois braços. Agora, se o Billy entendeu que ele é abençoado, que ele está sentado com Cristo, que ele é amado, ele vai praticar boas obras, que é andar, ele vai imitar a Deus como filho, e ele vai vencer. Então este avião vai voar em nome de Jesus. Quantos estão preparados para voar aqui? Está aqui, ó. O avião da Hased. Hased é graça. Você só pode voar com as duas asas. É por isso que Deus disse, quando ele tirou Israel do Egito, ele disse: eu vos tirei com asas de águia. As asas podem representar a graça e a paz. As asas podem representar a graça e a verdade. Mas sempre tem que ser com duas asas. Não pode ser só uma coisa. Eu já entendi que estou abençoado por Deus. Eu já entendi que estou assentado com Cristo, que eu sou amado. Então, consequentemente, naturalmente, sem esforço nenhum da minha parte, eu vou praticar boas obras. Eu vou ser um filho obediente. Eu vou vencer todas as batalhas. Então, meu irmão, eu estou preparado para voar. Este, não importa a circunstância, será o melhor ano de sua vida em nome de Jesus. Receba na sua mente e receba no seu coração. Mas aprenda isso: nenhum avião vai voar só com uma asa. Você precisa entender que você já é abençoado, já está sentado com Cristo, já é amado. Aí sim você pode andar, imitar e vencer. Se prepare para voar, porque Deus tem grandes voos para você. João disse em Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Deus está transformando situações. Às vezes a gente não consegue perceber, às vezes a gente não consegue entender, compreender, mas Deus está transformando. Deus está mudando situações, movendo as águas, para que milagres aconteçam, para que curas aconteçam, para que o seu povo avance, para que o seu povo progrida, para que o seu povo cresça cada vez mais. Então vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 1, foi o verso que nós estudamos domingo passado. Vamos estudar verso a verso. Hoje alguns. Diz assim o versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Algumas características da igreja, daquele que já entregou sua vida a Cristo, daquele que nasceu de novo, que disse: Jesus, o Senhor é o Senhor de minha vida. A primeira característica é que ele é santo. Nunca mais aceite alguém dizer, se você entregou sua vida a Cristo, que você é um pecador. Você entregou sua vida a Cristo, inegavelmente você é santo. Santo significa o quê, pastor? Separado. Você foi escolhido, separado para viver de uma maneira que agrade a Deus. Santo é isso. Nós somos chamados pelo Senhor para vivermos uma vida de liberdade. Santo significa também algo incomum. Você é incomum, você é diferente. Você pode andar com amigos que bebem, mas pode não beber. Você pode andar com amigos que mentem, mas pode não mentir. Você pode andar com amigos que falam mal da sogra e que falam mal do sogro, mas você não faz isso, porque você é santo. Você pode andar com pessoas que falam mal da igreja, que falam mal da política, filhos que falam mal dos seus pais, mas você não, porque você é santo. Você foi escolhido, você é separado. Você está ali para influenciar
e não para ser influenciado. Santo é isso, separado, algo incomum, é diferente. As pessoas conseguem ver a diferença, conseguem ver o brilho, mas isso não é fruto do meu esforço, é fruto do que Deus já gerou em mim. Deus me limpou. Então essa é a primeira característica da igreja, é uma igreja santa. Depois Paulo fala que eles estão em Éfeso, essa igreja tem um endereço. Um endereço geográfico. A nossa igreja aqui tem um endereço. Aqui na Venezuela com o Rio de Janeiro, bairro Nova Porto Velho. Esse é o endereço físico da igreja. Mas o mais importante de tudo é que esta igreja está em Cristo. O endereço da igreja serve para as pessoas saberem onde a igreja é, para que seus amigos saibam onde a igreja é, onde a igreja está localizada. Mas para eles saberem o que a igreja é, eles precisam passar por essa porta e descobrir que essa igreja é uma igreja que está em Cristo, fundamentada em Cristo. Qual é a nossa base, pastor? Cristo. O que a gente ensina? Cristo. O que a gente canta aqui? Cristo. Tudo gira em torno dele. A nossa vida deve girar em torno de Cristo. Aqui nesse primeiro verso, nós já conseguimos ver algumas características da igreja. Vamos para o versículo 2. Olha o que ele continua dizendo no versículo 2. Efésios 1, 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja é uma igreja cheia da graça e da paz. Nada do que Paulo escreveu aqui é por acaso. Paulo está querendo ensinar para aquela igreja, dizendo: olha, meus irmãos, vocês estão fundamentados em Cristo. A vida de vocês está em Cristo. Então eu quero que vocês recebam da graça e da paz. O que é a graça, pastor? É o favor de Deus em ação. É Deus te beneficiando. É Deus te abençoando sem você merecer. É Deus fazendo sem você merecer. E o que é a paz? É Deus estando contigo em qualquer circunstância. Não importa se está na guerra ou não. A paz está ali no seu coração, dizendo que vai dar certo, que você vai vencer, que você não perde o equilíbrio. E a paz também, literalmente, no grego, no hebraico, significa shalom. É plenitude, é cura, é saúde, é paz, é proteção. Não é apenas paz no sentido de ausência de guerra. Paulo estava dizendo: recebam paz. Claro que aqui ele falou no grego, eirene, paz. Recebam paz. Recebam da graça e da paz. Essa é mais uma característica da igreja. Só que ele deixa claro aqui, ó, a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Aí ele continua dizendo: e do Senhor Jesus Cristo. Então guarde isso no seu coração. Deus é o seu Pai, mas Jesus é o seu Senhor. Vou falar de novo porque isso é importante. No dia que você disse: Jesus, entra na minha vida, ele passou a ser Senhor de sua vida. Vou traduzir o que é Senhor. Senhor significa dono. Vou falar de novo. Senhor significa dono. Tudo na sua vida agora pertence a Ele. O ar que você respira pertence a Ele. Cada centavo que você coloca no bolso pertence a Ele. Cada palavra que sai de sua boca pertence a Ele. Cada vez que você dorme pertence a Ele. Cada vez que você vai trabalhar pertence a Ele. Cada gesto que você faz pertence a Ele. Se você se abaixa é para a glória dEle. Se você se levanta é para a glória dEle. Por quê? Porque agora Ele é o seu Senhor. Então Paulo não está falando de uma graça e de uma paz qualquer. Paulo está falando de uma graça e de uma paz do Deus que é nosso Pai. E Paulo está falando de uma graça e de uma paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo mundo sabe e quer aceitar a Deus como Pai, mas poucas pessoas querem aceitar Jesus como Senhor. Porque isso significa Jesus governar a nossa vida. Significa Jesus dirigir a nossa vida. Senhor serve para isso. É para direcionar. É para conduzir. É para dizer: vai por aqui, eu quero que você vá para a direita. Mesmo que o seu coração diga assim: não, Senhor, eu queria ir para a esquerda. Vá para a direita, vai por mim, vai dar certo. Eu sou o teu Senhor, eu sei o que estou fazendo. Vai para a esquerda agora, vai para a frente, porque Ele é o nosso Senhor. Não é uma paz qualquer, é a paz do nosso Pai e do nosso Senhor. Que nessa noite você receba dessa graça
e dessa paz em nome de Jesus. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Eu digo sobre a graça e sobre a paz. É simples de compreendermos, mas é muito grande. Você tem noção do que significa receber a graça suficiente para toda essa semana? A graça que você está recebendo hoje, amanhã será maior. Quando chegar terça-feira, você vai receber uma graça muito maior ainda. Quando chegar na quarta, você recebe uma graça muito maior ainda, porque Deus está sempre derramando graça em lugar de graça. Uma onda maior do que a outra. E o que nós mais precisamos nesses dias, irmãos? De paz. A paz que vem de Deus. Jesus disse: a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. O que Jesus estava querendo dizer? A paz que eu dou é diferente da que o mundo dá. Ele estava falando no sentido de segurança. O governo pode fazer de tudo para que você tenha segurança. O governo pode colocar um policial para vigiar cada casa. Isso vai te trazer uma sensação de paz. Só que não é essa paz que Jesus está falando. Jesus está falando de uma paz muito maior do que essa. Jesus está falando de uma paz interior. Você pode estar cercado por leões, você pode estar cercado pelo fogo, você pode estar cercado pelo inferno, mas você está em paz, dizendo: Deus é a minha vitória, eu vou vencer em Cristo Jesus, nenhum mal me sucederá, e praga nenhuma chegará à minha tenda. Vão cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque eu estou em paz, estou em Cristo. Amém, irmãos? Eu não sei como será essa semana para você. Você não sabe como será essa semana. Se nós pudéssemos prever, seria muito bom. Mas uma coisa eu te garanto: essa semana, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor vão te acompanhar em nome de Jesus. E Paulo continua dizendo, no versículo 3 agora: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste muita atenção nesse verso. É muito importante o que eu vou falar agora. Bendito, adorado, exaltado seja o Senhor, Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olhe para mim. Quem te abençoou? Deus, o Pai. Olha aqui, ó. O Pai te abençoou. É muito simples o Evangelho. Você não pode dizer que é abençoado sem antes dizer que foi o Pai que te abençoou. Vou falar de novo. Eu, você, nós não podemos dizer que somos abençoados sem no nosso coração reconhecermos que todas as bênçãos que existem em nossas vidas vêm dele. Vou falar com outras palavras. Nenhum de nós pode ter a ousadia de abrir a boca e dizer: eu sou abençoado porque eu sou bom, porque eu conquistei, porque eu batalhei. Não, você é abençoado porque o Pai te abençoou. Essa é a primeira coisa que esse verso nos ensina. A primeira, o Pai te abençoou. A segunda, consequentemente, você é abençoado. Mesmo que algumas coisas não estejam acontecendo, você é abençoado. Isso não muda o seu estado, isso não muda a sua identidade em Cristo. Aí ele continua dizendo: nos abençoou com todas as bênçãos. Gosto dessa palavra. Todas as bênçãos. Sabe o que é isso? A abrangência total. Deus não deixou nada de fora. Pastor, estou precisando de cura. Tem bênção para você. Pastor, estou precisando de paz. Tem paz para você. Pastor, tem pessoas da minha família que precisam ser salvas. Tem bênção da salvação para a sua família. Pastor, estou precisando de uma direção. Tem a bênção para te direcionar. Pastor, estou precisando de uma ideia. Tem a bênção para iluminar a sua mente. Eu estou precisando entrar num negócio. Tem a bênção para fazer você entrar. Pastor, estou querendo sair de um negócio. Tem a bênção para você fazer você sair. Pastor, estou querendo entrar numa parceria. Tem a bênção para você entrar nessa parceria. Deus sempre vai te direcionar ao sucesso. Todas as bênçãos. Pastor, tem bênção financeira? Tem. Tem bênção material? Tem. Todas as bênçãos, não faltou nada. Ah, eu estou sentindo uma leve dor de cabeça. Tem bênção para essa leve dor de cabeça também, em nome de Jesus. Pastor, eu sinto gastrite. Tem bênção, essa gastrite vai embora em nome de Jesus. Pastor, eu sinto dor no pescoço. Você vai ser curado em nome de Jesus. Pastor, eu tenho dificuldade de respirar.
todas as bênçãos, incluindo o seu pulmão também. Em nome de Jesus. Pastor, eu tenho problema nos rins, eu tenho problema no fígado, no baço, eu tenho problema em qualquer lugar. Todas as bênçãos incluem saúde em todo o seu corpo, em nome de Jesus. Pastor, quanto que eu preciso pagar? Nada, Jesus já pagou por você. O que eu preciso fazer? Você só precisa crer. Sempre que Jesus curava alguém, ele dizia: a tua fé te salvou. Eu te curei por meio da tua fé. Ele te cura e ele ainda te dá o crédito. Ele diz que foi você, porque ele é generoso. Quando eu leio isso, a minha mente começa a pensar em um monte de coisas, muitas coisas, todas as bênçãos, o que Deus quer dizer com todas as bênçãos? Você consegue ver? Vou te fazer algumas perguntas para você pensar. Você consegue ver sua família em paz? Ok. Você consegue ver toda a sua família salva? Você consegue ver todo mundo na sua família bem sucedido? Você consegue ver as coisas dando certo na sua vida? Eu estou fazendo a pergunta para você pensar. Você consegue ver, você podendo escolher, você podendo desfrutar do melhor dessa terra? Está dentro da expressão todas as bênçãos. Deus não deixou nada de fora. Nesse mesmo espírito, o apóstolo Paulo disse que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá. Riqueza em glória, não é qualquer riqueza não, gente. Cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. Então já aprendemos só no versículo 3 que a bênção vem primeiro do Pai e consequentemente somos abençoados, e que ele está falando de todas as bênçãos. Aí ele vai dizer aqui o caráter da bênção agora, espirituais. Por que são bênçãos espirituais, pastor? É simples, porque Deus é espírito. Se ele é espírito, a bênção que vem dele tem que ser espiritual. E ela se materializa no seu dia, na sua vida, se materializa no teu corpo com a cura, se materializa na tua conta bancária, se materializa nos teus sonhos, se materializa na vida dos seus filhos, porque elas são espirituais. Toda bênção é espiritual, porque Deus é espírito. Então não tem como fugir disso. A bênção é espiritual, porque Deus é espírito. E ele continua dizendo: nos lugares celestiais em Cristo. Isso aqui é importante, ó. Todas as bênçãos espirituais nos lugares. Não são as bênçãos que estão nos lugares celestiais. Somos nós que fomos abençoados nos lugares celestiais. Vou ler o verso completo para você compreender, para você entender e ter esse raciocínio. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde que Ele nos abençoou? Nos lugares celestiais. Quer dizer que para Deus, para o apóstolo Paulo, através da revelação de Jesus Cristo, nós estamos numa posição, lembra do capítulo 2 que nós lemos anteriormente? Assentados nas regiões celestiais. Para Deus nós estamos lá em cima, só desfrutando de tudo, mesmo que o nosso corpo esteja aqui. Porque não há barreira para o nosso espírito. Não há distância para o nosso espírito. Nós nos conectamos com Deus no terceiro céu. Para Paulo, nós estamos lá sentados com Ele. Para Paulo, é lá que nós estamos sendo abençoados. Para Paulo, nós estamos vendo o todo. Nós estamos vendo toda a glória que tem lá no céu. Todas as bênçãos que tem lá no céu, nós estamos assentados com Ele. Só que Paulo vai dar um endereço mais importante ainda. Ele diz: em Cristo. A Ele seja a glória em Cristo. A Ele seja o louvor em Cristo. A Ele seja a honra em Cristo. Todas as bênçãos espirituais perderiam o sentido se não fosse em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele, em Cristo. Nele aqui é Cristo. Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes de o mundo ser fundado, Deus já havia escolhido você. Vou falar de novo para você entender o quanto você é importante. Antes de todas as coisas existirem, Deus já havia escolhido você.
Nós não tínhamos nem ideia de quando íamos nascer, se iríamos existir. Deus já havia nos escolhido em Cristo. Essa expressão aqui, nele, como também nos elegeu nele. Nele é Jesus. Nós somos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Para quê, pastor? Qual o propósito? Para que fôssemos santos, incomuns, irrepreensíveis, que levam uma vida reta, uma vida que exalte o nome dele, que glorifique o nome dele. Aí continua, diante dele em amor. O que tem que refletir na vida daquele que está em Cristo? O amor. O que tem que fluir, sair da vida daquele que está em Cristo? O amor. Porque Cristo é a essência do amor. Se você falar em amor e não falar de Cristo, você nunca falou o que é amor. Paulo diz que Cristo é a expressão exata de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e Deus se manifestou em amor através de Cristo. Se você quiser conhecer o amor, estude a vida de Jesus. Você vai ver Jesus andando com pessoas que a sociedade rejeitava. Você vai ver Jesus amando pessoas que a sociedade rejeitava, que a lei rejeitava, que os homens rejeitavam, que os religiosos rejeitavam, porque a expressão mais alta de Deus é o amor. Deus não tem amor por nós, Deus é amor. É amor. Através disso ele manifestou entregando o seu próprio filho. Essa é a maior característica de Deus, é falar que Deus é amor. E o versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o propósito. Essa palavra aqui, beneplácito, significa propósito. E nos predestinou para filhos. É mais ou menos assim, predestinar significa destinar antes. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Deus já havia escolhido você como filho. Você se alegra porque Deus te escolheu como filho? Sabe que quando Deus enviou Jesus, a Bíblia diz que Jesus era o unigênito de Deus, o único nascido de Deus, unigênito, o único nascido de Deus. Agora Deus tem muitos filhos. Você é um filho de Deus, aquele é um filho de Deus, aquela é um filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, e nós devemos nos orgulhar disso, porque o nosso Pai é o Pai de todos, é o Supremo, é o Todo-Poderoso, é o que está acima de todas as coisas. Nosso coração precisa se encher disso. Mesmo que biologicamente muitas vezes não tivemos o contato do Pai, mesmo que humanamente não tivemos o carinho do Pai, eu quero te dizer que você tem um Pai que te ama incondicionalmente. Você foi predestinado a ser filho dele, escolhido para ser filho dele. E Paulo continua dizendo no versículo 5 ainda: predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Nós somos adotados. Quando você pensa na palavra adoção, você sabe que adotar é uma expressão profunda de amor. Se você adota um filho, uma criança, um animal, qualquer coisa, você só faz isso quem tem amor. Então, uma das expressões mais profundas de amor é utilizada na palavra adoção. Por que Deus nos adotou, pastor? Porque em Adão, todos nós estávamos destinados ao sofrimento. Todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos perdidos. Então, Deus enviou Jesus. Aí, por meio de Jesus, Ele nos adotou para sermos filhos. Filhos adotados. E também filhos gerados pelo Senhor, pelo seu Espírito, pela sua palavra, por Jesus Cristo, para si mesmo. Aqui, predestinou para filhos por adoção de Jesus, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade. Algumas palavrinhas pequenas, mas que têm um poder muito grande. Deus nos chamou para sermos seus filhos para Ele mesmo. Se você pensar, refletir sobre a profundidade dessa palavra, dessa expressão, para si mesmo, significa que Deus não nos escolheu para outros. Deus não nos destinou para sermos filhos de outro. Deus nos escolheu para sermos para si mesmo.
Então faça comigo essa oração: eu pertenço a Deus. Diga de novo: eu pertenço a Deus. Eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? Não deixe que ninguém diga o contrário. Deus nos escolheu antes de todas as coisas, para sermos chamados de filhos por meio de Jesus Cristo. E agora nós pertencemos a Ele mesmo. Deus não foi lá e disse assim: olha, eu estou te escolhendo e vou te entregar para tal pessoa cuidar de você. Não, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, que está acima de todas as coisas, diz: eu estou te escolhendo para mim mesmo. Você é meu, você pertence a mim. Você é propriedade minha, povo santo, você é raça eleita, você é sacerdócio real, você faz parte de mim. Eu te escolhi para ser meu. E o versículo 6, qual o propósito? Por que Ele nos escolheu? Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Nós somos escolhidos para quê, pastor? Para o louvor dele. Nossa vida existe para a glória dele. Nós somos escolhidos para a adoração do nome dele. E Paulo diz: e nos fez agradáveis assim no amado. Eu vou parar no versículo 6 hoje, mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. Domingo que vem a gente continua. Aqui, ó. Para o louvor da sua glória para o louvor da glória e de sua graça, você foi escolhido como filho para o louvor da glória do favor de Deus. Você pertence a Ele, para glorificar a Ele. Aí Paulo usa essa expressão aqui: e nos fez agradáveis, aceitos. No grego é altamente favorecidos. Em quem? Assim no amado. O amado é Jesus. Se você substituir a palavra amado por Jesus, está perfeito. Paulo está dizendo assim, ó: nós só somos agradáveis em Jesus. Vou falar de novo, com outras palavras: nós não somos agradáveis pelo nosso próprio mérito. Deus não nos escolheu pela nossa capacidade. Deus não nos escolheu porque nós somos bons ou porque nós éramos maus. Deus não nos escolheu pela nossa inteligência. Deus nos vê agradáveis em Jesus. Se tirar Jesus, nós não somos agradáveis. Nós só somos agradáveis em Cristo. Foi Jesus que tornou você agradável a Deus. Foi Jesus que tornou você perfeito para Deus. Foi Jesus que nos tornou perfeitos, alvos do amor de Deus. Quando Paulo está dizendo isso, agradáveis para si ou a si, no amado, em Cristo Jesus, Paulo está querendo dizer assim: meu irmão, minha irmã, sai de cena. Você não foi escolhido porque é melhor do que ninguém. Você só foi escolhido e amado porque Deus te escolheu em Jesus Cristo.